Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estar anunciando a palavra de Deus. Hoje queremos agradecer a todos que têm acompanhado a leitura da palavra de Deus, todos que estão acompanhando a palavra do nosso Deus. A nossa oração é que cada um de vocês, as famílias que têm nos acompanhado nesta programação, que Deus esteja os abençoando grandemente a todos vocês, que Deus esteja abençoando todas as famílias que têm estado a ouvir a palavra de Deus através desta programação. Hoje nós vamos estar lendo alguns versículos no capítulo 10 de 1 Coríntios, aonde fala de um exemplo histórico de Israel. A palavra do Senhor adverte sempre o povo de Deus a caminhar segundo a vontade do Senhor. No capítulo 10, começando no primeiro versículo, Paulo começa escrevendo assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, e todos eles morreram de um só manjar. Aliás, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou. Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobiçamos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, adúlteras, como alguns deles, propondo estar escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se, e não praticamos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não podemos o Senhor, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordedura das serpentes. Nem murmureis alguns deles, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm
chegado. Meus queridos, aqui nós estamos observando Paulo escrevendo aos Coríntios, e ele está trazendo o exemplo de que o perigo e os limites, né? O perigo e o limite do cristianismo, ou seja, do cristão. Liberdade de cristão. Essa liberdade, queridos irmãos, tem sempre um estabelecimento. Não podemos ser executando todas as coisas que queremos. Precisa haver liberdade, mas com regulamento. Paulo mostrou no capítulo 8 que andar excessivo destaque, liderança pode representar um bloqueio, porque aquilo que nós fazemos ou que queremos fazer tem sempre que haver um limite. O povo de Israel pecaram por causa da liberdade exacerbada que eles estavam exercendo. Apesar de muitas bênçãos recebidas durante aquela caminhada, desde que aquele povo saíra do Egito até chegar às colinas do Mar Vermelho, muitas bênçãos receberam. E a seguir dali, ao passar o Mar Vermelho com a bênção de Deus em suas vidas, alcançaram grandes milagres. Mas, contudo, aqueles que não se limitaram a respeitar os limites traçados por Deus, receberam o castigo. E aqui Paulo está dizendo que o povo se assentou para comer e se alegrar, mas exacerbaram nas suas liberdades e extrapolaram na sua vida. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Esse divertimento sem limite causou a perda de muitas vidas, porque transgrediram os limites da vontade de Deus. E ele diz: essas coisas sobrevieram como exemplo por escrito, para advertência nossa de nossos dias. Meus queridos, em todas as nossas atividades, todos os nossos dias, nossas proclamações e nossas execução de qualquer obra que estejamos realizando, seja no louvor a Deus, seja na obediência à palavra de Deus, temos que estar com a nossa vida em plena obediência ao Pai Celestial. Perigo de autoconfiança. Ele fala no capítulo 10, no verso de 1 a 13, uma parte da que eu li nesse momento. Paulo termina o capítulo anterior com um desafio a regar dos capítulos anteriores. Disciplina.
era a tônica da mensagem de Paulo, da vida cristã. A vida cristã precisa ser limitada dentro das ordenanças da palavra de Deus. Nenhum excesso trará segurança nem criatividade para que tenha a aprovação do Pai Celestial. E agora ele apresenta um aviso sobre a forma de um exemplo extraído da história espiritual de Israel. O povo escolhido de Deus havia experimentado um milagre, ou grandes milagres, libertação e recebido inúmeros benefícios de Deus. No entanto, eles caíram em pecado e quase todos morreram no deserto. No capítulo 9, Paulo usou a si mesmo como o exemplo de um cristão maduro que se disciplinou para servir melhor a Deus. Esse deve ser o dever de cada um que deseja realizar a obra do reino do nosso Deus. Dê teu melhor para o Mestre. Este é o clamor que Paulo deixa para todos nós, e que nós possamos estar servindo a Deus com toda reverência e com toda obediência à palavra. E reverência, o viver cristão limitado dentro dos conselhos da palavra de Deus. Não usamos essa liberdade espiritual para transgredir a vontade do nosso Deus. Que nesta noite, todos que estão nos ouvindo possam estar também pensando num culto, num agradecimento a Deus, mas com reverência e obediência à palavra do nosso Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, guardando a vida de cada um de nós. Que o Senhor nos guarde e livre-nos de estarmos usando sem consideração, respeitar a palavra de Deus. É a nossa oração neste momento. Senhor, que cada um daqueles que ouviram a Tua palavra possa ter resignação no louvor, na adoração, no seu prestar de culto, com reverência, com respeito e com amor à palavra do nosso Deus. É a nossa súplica em nome do Senhor Jesus. Amém.